Olá a todos, espero que estejam a ter um dia ótimo dentro daquilo que é possível. Hoje vou fazer assim um vídeo um bocadinho diferente daquilo que tem sido aqui o meu canal. Desde o início tenho lançado vídeos apenas a falar sobre a Agenda 2030 da ONU, pois alguns dos temas que eu quero realmente aqui falar, debater no canal, vão muito de encontro àquilo que são os verdadeiros valores da ONU e que são mascarados, apresentados de forma muito bonita nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os ODS, mas lá está, quando acabar realmente essa análise da Agenda 2030, acho que as pessoas ficam a entender basicamente aquilo que eu realmente quero falar no canal e percebem realmente quais é que são os meus valores e aquilo que eu quero mesmo transmitir às pessoas. Então no vídeo de hoje eu quero mesmo falar naquilo que é uma luta entre a esquerda e a direita, entre o conservadorismo e o liberalismo, exatamente pelos acontecimentos dos últimos tempos. Tivemos já vários atentados, seja Donald Trump, que não morreu de forma milagrosa, temos Jair Bolsonaro, que neste momento está a ser condenado mais de 2 décadas por nada, e temos muitas outras figuras que estão a ser atacadas. E nós vimos, nesta última semana, 2 casos de uma ucraniana que foi assassinada em público e o assassinato, o homicídio do speaker Charlie Kirk, ok? Então isto são acontecimentos imperdoáveis e que mostram como é que está a nossa realidade hoje em dia, ok? Então, para começar, isto é uma luta já há muitos anos, já há mais de uma década que tem havido uma luta entre aquilo que é o senso comum e aquilo que é ideologia, aquilo que é viver numa utopia, num mundo de fantasia, mas que por trás disso tudo está realmente uma propagação de uma vida demoníaca, ok? Então nós temos conservadores de um lado e temos liberais do outro. E isto é algo que não varia ao longo dos anos, ok? Então os conservadores, o que é um conservador? O conservador é aquela pessoa que defende que se algo está bem, se algo está bem feito, se algo está a funcionar, então nós devemos exatamente conservar isso, não rejeitar. E os liberais são exatamente a oposição. Os liberais acreditam que tudo é uma construção social, acreditam que todos os valores, etc., dos nossos antepassados foram construídos não porque eram os melhores, não porque eram os que funcionavam, mas porque era assim que o mundo queria ser governado pelo homem branco, etc. Então, um conservador é uma pessoa que vive e pensa exatamente como qualquer outra pessoa há gerações e há gerações atrás. É uma pessoa que protege a família, uma pessoa que normalmente tem fé, é católica, uma pessoa que tem amor à sua pátria, à sua nação, tudo valores que fazem sentido. É senso comum, ok? E os conservadores vão contra aquilo que os liberais querem propagar, porque os liberais basicamente eles odeiam tudo o que é tradicional, odeiam tudo aquilo que é senso comum. Por isso é que nós temos os liberais a propagar a agenda woke, a dizer que um homem pode transformar-se numa mulher de forma milagrosa, e depois são estas mesmas pessoas, os liberais, que fazem discursos e fazem manifestações e as chamadas paradas para lutar pelos direitos das pessoas, ou seja, servem o propósito da inclusão, da igualdade, da diversidade, mas na verdade eles não acreditam em nada disso. São pessoas que essas palavras não significam nada para elas, ok? E como nós temos visto nos vídeos que eu tenho lançado, não é? Os liberais são pessoas que não conseguem pensar, ok? São fantoches do sistema. Então existem várias coisas que definem muito bem se uma pessoa é conservadora ou liberal. E normalmente a pessoa possui um conjunto de características que se alinham, ok? Então nós vemos liberais, são pessoas que normalmente são egoístas, são narcisistas, ok? Pessoas que não conseguem controlar os seus sentimentos e pensamentos. Fisicamente são pessoas que andam com o cabelo pintado de mil e umas cores,
são pessoas obesas, são pessoas com piercings e montes de tatuagens, são pessoas que têm relações sexuais com qualquer pessoa que lhes apareça à frente, e depois são pessoas que não têm sucesso porque não rejeitam essa própria ideia, são pessoas que odeiam o seu emprego, viram-se contra tudo aquilo que faz sentido, e são pessoas que eventualmente protegem criminosos e apoiam certas políticas que só beneficiam as chamadas minorias, ok? Enquanto que os conservadores vão exatamente contra isso. Os conservadores, nós somos muito simples, nós simplesmente queremos a verdadeira igualdade, acreditamos na competência de cada um e isso é que deve ser valorizado. Não me interessa se tu és branco, se és preto, se és amarelo, vermelho, verde, roxo, a mim não me interessa isso. Quais é que são os teus valores, quais é que são as tuas competências, qual é que é o teu rendimento, o teu desempenho, ok? Isso é realmente o que interessa, não é, por exemplo, aqui os liberais que mas nós tem de haver diversidade, tem de ser 50% de homens e 50% de mulheres em todos os empregos, tem de ser 50% brancos, 50% pretos, negros, o que quiserem chamar, e eles próprios depois não conseguem dizer o que é uma mulher, porque depois afirmam que um homem pode ficar grávido e etc. Então são pessoas lunáticas que vivem num mundo paralelo. E porquê é que eu estou aqui a referir isto no início? Porque são exatamente estes liberais e a sua ideologia que está propagada em tudo o que é sítio. Se nós formos a ver, estes liberais são pessoas que apoiam tudo o que é mainstream, ok? Apoiam tudo o que é publicado e divulgado assim abertamente. Então são pessoas que não são capazes de pensar fora da caixa. São pessoas que apoiam e vomitam tudo aquilo que é dito nos mídias, televisão, rádio, podcasts que ninguém quer ouvir. São pessoas que apoiam a indústria farmacêutica, a Big Pharma, a indústria alimentar, alimentos cheios de porcaria, e que fazem parte depois de todos os movimentos criados, que na verdade são todos uma grande farsa. Temos o Black Lives Matter, tínhamos a Antifa, tudo tretas que estas pessoas, estes fantoches liberais, seguem à risca. E uma das causas que estes liberais apoiam é realmente a repopulação, a remigração das pessoas. São pessoas que vão contra as deportações nos Estados Unidos, querem que toda a porcaria fique dentro do país, e foi exatamente isso que aconteceu com a rapariga ucraniana Irina Zarutska, que infelizmente foi morta em público, nos transportes públicos. Acredito que, se estás a ver o vídeo, provavelmente já viste o excerto tão violento daquilo que aconteceu a esta senhora. Se não, vai pesquisar exatamente sobre isso, mas basicamente foi um homem negro, estava no transportes atrás, no banco atrás desta senhora ucraniana, e do nada, literalmente por vontade própria, o que lhe deu na cabeça, o senhor mata a jovem ucraniana, ok? E isto não é o pior, surpreendentemente isto não é o pior, ok? Mas primeiro de tudo, isto era uma pessoa, este homem negro, era uma pessoa que já tinha ido várias vezes detido pela polícia e foi sempre libertado, ok? E nós temos que os governadores de alguns estados nos Estados Unidos fazem exatamente isto, protegem os criminosos, nomeadamente das comunidades negra e hispânica, em nome da diversidade e da igualdade, mas na verdade só querem causar o pânico e destruir a nação, destruir a pátria, e eventualmente isto propaga-se pelo mundo e temos o mundo destruído, ok? E não é assim nenhum espanto que nós temos em que os estados dos Estados Unidos da América, os estados que têm maior taxa de criminalidade, maior taxa de agressão, homicídios, roubos, etc., são os estados em que existe uma maior percentagem de população negra ou hispânica. Isto não é racismo, isto são factos, ok? E há que tratar disto. E quem não faz parte dos Estados Unidos, porque a maior parte destas pessoas, destes criminosos, até são pessoas que nem deviam lá estar no primeiro lugar, porque são imigrantes ilegais, ok? E depois estes liberais são tão preocupados com estes migrantes, mas e depois, quando são pessoas brancas que foram da África do Sul para a América, isso aí já é uma discriminação, já... O quê? Refugiados brancos não podem existir, ok? Estas pessoas são ridículas, são nojentas mesmo. Não há palavras para descrever isto. É algo que faz doer o quão ignorantes estas pessoas são.
Mas pronto, isto foi o que aconteceu e lá está. O autor do crime já devia ter sido preso por todos os outros crimes que ele já tinha cometido, ok? Então tem de haver realmente uma legislação e uma vigilância. E depois aquilo que eu acho graça é que ainda há pouco tempo passou nas notícias, o Trump ordenou que os militares andassem nas ruas realmente para vigiar a população e etc. E toda a gente contra a dizer que mas eu não percebo porque é que agora os militares e as polícias têm de andar na rua. Primeiro, porque é que tu estás-te a opor a uma coisa que faz todo o sentido? É logo a primeira coisa. E depois a desculpa dessa gente é mas a taxa de criminalidade e de roubos e etc. tem estado a decrescer nos últimos anos, tem estado a diminuir. E, qualquer pessoa vê que isso é fantochada. É falso. Porquê? E depois nós temos isto, é o ponto de cada dia, não é? É estatísticas falsas, é estudos médicos, científicos falsos, é mentiras e mentiras a serem propagadas por toda a parte e pelos mídias. E esta é mais uma delas. Estatísticas falsas, por qualquer pessoa que tenha 2 olhos e um cérebrozinho consegue perceber o que é que se passa. E aqui temos a prova. Então a taxa de criminalidade não estava a descer? Então mais um caso destes. E são mais e mais e mais. E não é só isto. Depois temos o caso de migrantes muçulmanos que vão para a América, recebem contratos de empresas especialmente feitas para receber aqueles migrantes que depois causam inúmeros acidentes e para eles está tudo bem. Acabaram de matar uma família, está tudo bem, é mais um dia de trabalho. Isto é mesmo estúpido onde o mundo está a ir, ok? E lá está, isto é uma coisa que os liberais têm propagado há mais de uma década e as pessoas têm sempre comido, mas as pessoas estão a acordar e as pessoas estão a deixar de aceitar tudo, ok? Especialmente dos mídias. As pessoas têm vindo a desacreditar naquilo que se tem dito, não é? E já não bastou na Covid toda a lavagem mental que as pessoas levaram, as pessoas começaram a acordar, ok? E isso é bom, fico muito feliz e é o intuito deste canal também, acordar-te, abrir os olhos para aquilo que é a realidade, ok? Mas como eu dizia, isto aqui não é a ponta do iceberg, ok? Porque depois deste criminoso matar aquela senhora ucraniana, as outras pessoas todas que estavam lá no transporte não foram capazes de fazer nada. Nada, nada, nada. Como é que isto é possível? Onde é que a humanidade chegou, a sério? Nada. É ridículo mesmo e é muito, muito triste. E por último, este caso não chegou à maior parte dos mídias. E isto é algo muito estranho, não é? Um caso destes, tão chocante, tão alarmante, e quase ninguém está a falar sobre ele. Um bocado suspeito, não é verdade? Vamos imaginar se fosse ao contrário. Se fosse esta senhora ucraniana a matar um senhor de raça negra. Será que as notícias não iam estar infiltradas a publicar, a passar esta notícia 24 horas seguidas? Será que não? Ok? E aí vemos que, na verdade, isto é trabalho de liberais. Lá está. Porquê? Porque têm lutado pela igualdade. Na verdade, aquilo que eles querem é que existam estes conjuntos de pessoas que tenham mais direitos do que outros. Porque em pleno século XXI é ridículo como o homem branco, ok, heterossexual, é a figura mais desgastante, é a figura mais ridicularizada, mais humilhada, e estes liberais, ao contrário, dizem que não. Dizem que coitadinhos dos homossexuais, coitadinhos da raça negra, coitadinhos dos transexuais, e qualquer coisa que tu digas contra isso, és racista, és xenófobo, és transfóbico, quando uma pessoa está simplesmente a usar o senso comum para pensar e para dialogar, debater e chegar àquilo que é a verdade. Então, os mídias falam daquilo que lhes apetece. Simplesmente isso, ok? E depois, então, temos, há 2 dias atrás, o infeliz caso do Charlie Kirk, que era um speaker bastante famoso, americano, ok? Ele era apoiante do Trump e era amigo de várias pessoas conservadoras, vários podcasters e etc. E da própria morte deste senhor nós vemos como é que os mídias se aproveitaram, porque em cada notícia eles tinham de publicar que este homem que foi assassinado era um extremista da direita. É da direita radical. Vem sempre com esse discurso, ok? Não faz sentido nenhum. Então, esta malta, estes liberais, esta malta da esquerda, que são tão respeitadores, são tão inclusivos, depois deste senhor, o Charlie Kirk, morrer, ainda vêm publicar nas redes sociais, ainda bem, quem é que vai ser o próximo? E estão a dar nomes de pessoas da direita, conservadores,
que eles gostavam que morressem. Então aqui vemos o tipo de pessoas que esses liberais, estes esquerdistas são, ok? São realmente o diabo em pessoa, ok? Porque exatamente aquilo que eles vivem é uma vida exatamente contrária à que Deus nos ensinou a levar. Então temos aqui dois casos muito tristes que aconteceram, especialmente o Charlie Kirk, que era para além de uma pessoa muito influente, uma pessoa que era marido, era pai de família, ok? Deixou uma família para trás, infelizmente, e foi um acontecimento que muita gente não esperava, não é verdade? Mas que estes atentados têm acontecido cada vez mais, e lá está, como eu disse no início, já tivemos o Donald Trump, já tivemos outras figuras também dos Estados Unidos mais antigas, ainda vários presidentes que foram assassinados, porque qualquer pessoa que tente revelar a verdade é calada, e se a pessoa não conseguir ser calada, ou vai para a prisão, ou eventualmente é morta, ok? É assassinada, que foi isso que aconteceu, infelizmente. Então nós vivemos em 2025 e não há liberdade, ok? Isto faz mesmo voltar a pensar naquela questão do, será que não era melhor viver no tempo do Salazar, ok? Porque não, hoje em dia também não há liberdade, é só censura. Mas antigamente, no tempo do Salazar, tu eras preso, ok? E não era de qualquer coisa que tu dissesses mal sobre o Estado ou o que for. Hoje em dia, tu és morto. Então, primeiro de tudo, vamos rezar pela senhora Irina e pelo senhor Charlie Kirk, que Deus os receba de braços abertos, ok? Mas nós temos que perceber o que é que vai mudar, o que é que vem daí, porque eu acredito que estas mortes não são em vão, ok? E não podemos deixar que estas mortes sejam em vão. Então, o que é que vai ter de mudar para o futuro, ok? Primeiro de tudo, nós temos de perceber que a pessoa que assassinou o Charlie Kirk e a pessoa que tentou assassinar Donald Trump, provavelmente essas pessoas nem têm 100% de culpa por aquilo que fizeram, ok? E nós temos de perceber que uma pessoa, um cidadão normal, que veja um mínimo de televisão, está constantemente a levar com uma narrativa. Então nós temos, e vou dar o exemplo que dá para o Donald Trump e para o Charlie Kirk, ok? Que são dois conservadores. Uma pessoa que veja televisão está sempre a ouvir a narrativa, e isto é exatamente aquilo que diziam na televisão. O Donald Trump é o Hitler, o Donald Trump é um ataque à democracia, e dizem isto lá está, todos os conservadores. Eu estou a usar aqui um caso, mas que dá para utilizar para qualquer conservador. Então, que é um Hitler, que é um ataque à democracia, não vai haver mais eleições no futuro porque aquela pessoa vai dar cabo do sistema, o Donald Trump é um ditador, é isto e é aquilo, ok? E se uma pessoa ouve isso durante anos, ok? Vamos pensar, se uma pessoa está constantemente a levar com isso, a ouvir com isso, o Donald Trump é o Hitler, o Donald Trump é o Hitler, é um ditador, vai acabar com a democracia, vai acabar com a liberdade. A pessoa chega um dia que pensa, esta pessoa é mesmo horrível, nós temos de fazer alguma coisa. Nós temos de pôr esta pessoa na prisão ou então temos de a matar, ok? Se tu estás constantemente a levar com isso, tu literalmente, se tu acreditares nisso, não é? Porque há muita gente que acredita nos mídias, infelizmente, a pessoa chega a um ponto em que pensa, eu tenho que fazer alguma coisa para salvar a mim e para salvar o meu país, ok? Então, nós temos que os mídias são muito responsáveis por aquilo que está a acontecer. Sem dúvida, sem dúvida. Então tem de haver uma mudança de narrativa e estes mídias deviam ser responsabilizados. Deviam haver castigos para aquilo que se tem dito nos últimos anos, e não é só os mídias em termos de telejornal, mas em todo o lado, seja programas de comédia, etc. É tudo a falar mal das mesmas pessoas. E isto já chega a um ponto em que as pessoas já estão fartas de ouvir a mesma coisa, sabendo que aquilo que os mídias querem fazer é dar-nos uma lavagem cerebral. As pessoas já estão fartas disso, ok? E depois, infelizmente, não há ninguém que queira falar sobre estes temas. Então, isto é o último ponto que eu quero aqui falar. Para além de o que é que vai mudar para o futuro. Não é só as pessoas realmente acordarem, deixarem de ver os mídias, realmente começarem a questionar tudo aquilo que se passa à nossa volta, ok? Mas é tomar atenção a quem é que nós estamos a seguir, quem é que nós estamos a ouvir, quem é que nós estamos a ver diariamente, ok? Isto faz-me aqui, faz-me um bocado de confusão. Como é que depois da morte do Charlie Kirk, que é algo tão marcante, pois existem várias pessoas, não é?
que fazem exatamente aquilo que eu estou aqui a fazer, que é expor a verdade, realmente abrir os olhos das pessoas. E um dos nossos, ok? Um dos nossos foi assassinado. Isto devia gerar aqui uma onda de notícias e de discussão sobre este assunto. E não se tem visto nada disso. Os mídias estão completamente calados, ok? Lançam uma noticiazita e já está. Isto é ridículo. Então nós temos os chamados influencers, líderes, as pessoas importantes do Instagram que dão-se ao trabalho de publicar todos os dias nas redes sociais sobre coisas que ninguém quer saber. Publicar o que é que estão a comer, qual é o papel higiênico que usam, como é que limpam a casa, etc. Pessoas que publicam todos os dias e que não são capazes de publicar nem uma coisinha sobre este assassinato. Epá, é algo que a mim pica muito, não faz sentido nenhum. Não sei como é que conseguem manter uma base de visualizadores, de seguidores, do que for. E então aquilo que eu quero passar é, se tu és esse tipo de pessoa, se és um influencer, se és um líder, uma pessoa importante aqui no Instagram ou noutra rede social qualquer, e se tu não publicaste nada sobre o assassinato do Charlie Kirk, ou tu és ignorante, não sei como, mas não o conheces, não sabes o que é que acabou de acontecer, ou tu partilhas uma ideologia satânica com os liberais, que eu não vou falar deste assassinato porque ele era de extrema direita. E depois são este tipo de pessoas, este segundo tipo de pessoas, os verdadeiros extremistas, publicam as coisas do George Floyd, publicam aquele caso que foi aqui de Portugal com o Odair, ou seja, tudo o que for criminosos que deviam efetivamente estar na cadeia. Aqui as segundo pessoas, os verdadeiros extremistas, publicam, ai coitadinho dele e disto, e temos de acabar com a brutalidade dos polícias, etc. Pessoas que nem sequer 2 minutos são capazes de perder a pesquisar sobre o que é que realmente acontece. Então tu ou és ignorante ou és um extremista, ou então, meu amigo, tu não és nenhum influencer, não és nenhum líder, ok? Porque é assim, se tu não publicas nada sobre este assassinato, porque estás a pensar, eu não quero gerar controvérsias nos meus seguidores, isto e aquilo, epá, tu fazes parte do rebanho, honestamente. Se tu dizes que és um líder, mas estás preocupado com o que as outras pessoas vão pensar sobre ti, epá, desampara-me a loja, a sério. Isto a maior parte das pessoas cá para aí que nós vemos todos os dias, é este tipo de pessoas. Não tem bolas, não tem coragem para dizer nada fora da caixa, porque o que é que as pessoas vão pensar de mim, vão-me cancelar e... Epá, amigo, cresce e aparece, a sério. Porque depois eles usam a desculpa de olha, o Charlie Kirk falou exatamente sobre estas coisas e foi assassinado. Por isso é que eu vou manter mais caladinho, não vou dizer nada. A sério? Tu acreditas mesmo que essa é que é a solução? É tu manteres-te mais caladinho. Que era para os opressores que estão lá em cima continuarem a escravizar-te. A dizer, não, tu vais comer isto, vais usar esta medicação, vais tomar estas vacinas, vais ver estes programas de televisão para seres efetivamente uma pessoa saudável, culta, blá blá blá. Depois tens exatamente o contrário, ok? E qualquer pessoa que tenha uma dúzia de neurónios consegue perceber isto. Então a minha mensagem é, antes pelo contrário, não está na altura de nós nos calarmos. Está na altura de falarmos e gritarmos o mais alto possível. Porque nós já estamos fartos. Estamos fartos de ser controlados de mil e uma formas. Seja a comida que nós comemos, da medicina que está a ser publicitada diariamente, seja os mídias, das fake news, seja o nosso ar que está a ser poluído e seja da ideologia que nós temos hoje em dia. Da desvalorização de tudo aquilo que é verdadeiramente importante. Se tu queres ser alguém importante e se queres ser um líder, não é? Primeiro tu tens de liderar a tua vida, tens de deixar de ser um fantoche, tens de deixar de fazer parte do rebanho, ok? Começa por aí, porque foi exatamente isso que o Charlie Kirk fez. E acredita, ele pode ter sido assassinado, mas o legado dele vai ficar aqui. E as pessoas realmente estão a perceber-se de tudo aquilo que está a passar, cada vez mais. E nós temos de garantir que a sua morte não foi em vão, mais importante de tudo. Então, ouve a tua intuição, levanta-te, ganha coragem e diz o que as outras pessoas têm medo de dizer. Diz aquilo que é verdade. Porque quanto mais pessoas começarem a dizer a verdade, mais poder o povo ganha. E quem está a controlar o sistema, um dia vai abaixo. Está na altura de acordar, está na altura de fazer o que nunca foi feito. Por isso, deixa de tretas, levanta-te, ganha coragem e diz aquilo que tem de ser dito. Diz a verdade. O amor é a resposta, então estás em casa. O meu nome é António.